Um bom e abençoado dia para você. O Ministério dos Filhos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, e mais uma vez trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração nesse momento está lá em Jó, capítulo 32, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendido. Amém? Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra o Senhor Deus está falando conosco nessa manhã de hoje, nesse momento que você ouve essa palavra, e te dizer que é o Espírito do Senhor Deus que está dentro de você. Quando nós nascemos, bom dia, querido, tudo bom? Quando nós nascemos, nós recebemos o fôlego de vida. O fôlego de vida é o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. E é Ele habitando em nós e nos faz entendido. Como assim nos faz entendido? Tem pessoas que acham que são sábios. E a palavra de Jó diz que sábios não são os mais velhos, sábios não são aqueles que adquirem leitura e conhecimento, mas sábios são aqueles que têm a inspiração do Todo-Poderoso dentro dele. O Espírito de Deus está dentro de você, mas você precisa estar inspirado em Jesus Cristo, no que Ele é, no que Ele fez e no que Ele fará. E a partir do momento que você viver Jesus, você experimentará da sabedoria. E nós precisamos de sabedoria. São dias difíceis, são situações difíceis, mas se você tiver a sabedoria, se você tiver temor ao Senhor, porque o princípio de todas as coisas e todas as coisas que você tem visto e ouvido é o temor ao Senhor. Mas você só vai adquirir temor ao Senhor se você tiver sabedoria, se você ler as Escrituras, se você se inspirar em Jesus, e a partir daí você vai adquirir sabedoria. E por que Deus expressa com essa palavra nessa manhã de hoje? Porque teve 3 amigos de Jó que tentavam convencer Jó, dizer porque ele estava passando por aquela situação. E nenhum dos 3, os 3 mais velhos do que Eliú, nenhum conseguiu convencer Jó. E Eliú, sendo mais moço, cheio da inspiração do Todo-Poderoso, foi quem conversou com Jó e orientou Jó de como ele devia fazer e pensar. E a partir do momento que Jó escutou a sabedoria daquele jovem, a partir do momento que ele deixou ser inspirado pela palavra de Deus através de Eliú, ele começou a parar de reclamar, parou de murmurar, e ele começou a se calar. E a partir do momento que ele começou a se calar, ele começou a escutar quem? A voz de Deus. E quando ele começou a ouvir a voz de Deus, ele ouviu não só a voz, mas o comando, e obedeceu à direção que Deus deu. A direção de Jó foi orar pelos amigos dele. Amigos que naquele momento pareciam mais ter se comportado como inimigos. Amigos que disseram que Jó estava até mesmo em pecado. Mas ainda assim Deus disse: ore por eles. E quando Jó orou pelos seus amigos, aconteceu um milagre. O Senhor Deus devolveu a Jó em dobro tudo que ele havia perdido. Então por que Deus devolveu a Jó tudo que ele havia perdido? Deus devolveu porque ele parou de falar, ele escutou a voz de Deus, seguiu a direção e orou pelos amigos. Mas automaticamente, quando ele orou pelos amigos, ele também perdoou os amigos. E é isso que Deus quer de mim e de você. Nós passaremos de murmurar, de reclamar, para que nós possamos escutar, ouvir a voz do Senhor, do que Ele deu para mim e para a sua vida, para que você possa perdoar, liberar perdão e orar por aqueles que te acusam, por aqueles que te afrontam, que caluniam, que falam mal de você, que te maltratou, que te feriu, que te traiu. Ore por eles e pode ter certeza que perdoando você também será perdoado. Abençoando a vida deles coração, a sua vida também será abençoada. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento para que você tenha coragem de não só ouvir, mas de perdoar e de pedir perdão. Em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de amor e de graça, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse momento, nessa hora, eu quero pedir ao Senhor o teu favor sobre a vida dessa pessoa que ouve essa mensagem. Pai, eu quero pedir que o Senhor, em nome de Jesus, quebranche o coração de tamanha maneira, que essa pessoa venha se desarmar, que essa pessoa, assim como o filho pródigo, venha cair em si, entender que precisa perdoar e liberar perdão. E a palavra do Senhor diz: se não perdoar, não serás perdoado. E que nesse momento a dor, a tristeza, da frustração, da traição, do medo, Senhor, que seja, que estiver no coração dele ou dela, impedindo de ser abençoado, impedindo, Senhor, que o Senhor venha devolver em dobro tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que o Senhor tirou, ou tudo aquilo que perdeu. Essa pessoa, em nome de Jesus, possa entender que ela precisa estar inspirada em Jesus Cristo. Inspirado no amor, no perdão, na compaixão, na graça, na misericórdia do Senhor. Para que assim essa pessoa venha ter paz na alma. O que eu peço ao Senhor para a vida dele e dela nesse momento é paz na alma. Essa pessoa nesse momento, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, possa não só ouvir essa mensagem, mas colocar em prática e ser abençoado, ser abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?
Tenha paz na alma, obedeça à direção do Senhor, enxugue tuas lágrimas e seja mais do que vitoriosa em Jesus Cristo. Sinta-se abraçado por mim, pastora Ana Menezes, pelo Ministério dos Filhos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus te abençoe.